Eu retomo hoje a série, interrompemos por 2 semanas, a série Fé em Ação, baseada na carta escrita por Tiago. O título desta série é Fé em Ação. Nós temos estudado aqui como demonstrar a nossa fé nos atos do dia a dia. Como a fé ela é colocada à prova nas mais variadas circunstâncias da nossa vida. Vimos, por exemplo, como enfrentar as provações, como a fé ela tem que ser acionada quando enfrentamos provações. Tiago diz, sejam alegres ou fiquem felizes quando passarem por várias tribulações ou por várias provações. Aí tem que ter muita fé mesmo. A fé ela é acionada quando nós nos vemos diante desse fato, que as provações da nossa vida, elas não podem ser evitadas, elas vêm e é no momento da provação que eu cresço em perseverança, em experiência e em maturidade. Vimos também como usar a fé quando o assunto são as tentações, vencendo as tentações com a nossa fé. Como obter sabedoria? A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porém peça com fé. Vimos também sobre o uso da fé, a aplicação da fé quando o assunto é ouvir, falar e se controlar. Precisamos demonstrar a nossa fé, que ela é verdadeira, quando o assunto é o equilíbrio no falar, o ouvido atento e também o controle da nossa ira. E terminamos falando sobre a fé sendo colocada em prática com respeito à palavra de Deus. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Hoje eu quero falar sobre a religião verdadeira. No texto seguinte de Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. Foi Karl Marx quem disse que a religião é o ópio do povo. Com isso, Karl Marx estava afirmando que a religião era ou trazia ou oferecia uma felicidade ilusória. Ele dizia, Karl Marx, que a religião impedia que as pessoas enxergassem o seu real estado de opressão. Então a religião, todo tipo de religião devia ser abandonada, porque ela funcionava como um ópio, como uma droga. Então ele dizia, abandone toda a religião, e isso incluía a crença em Deus. Mas isso foi Karl Marx. Mas nós vivemos no século 21 um grande movimento de pessoas que se opõem à religião. E nós vamos ver hoje o sentido verdadeiro do conceito da palavra religião. Mas você encontra hoje pregadores e outras pessoas mais no meio da igreja combatendo a religião. E nós vamos ver que existe uma dimensão da religião, que é aquilo que nós chamamos de religiosidade, que nós também combatemos, me entendem? Nós também não queremos a religiosidade, mas não podemos jogar fora o conceito bíblico correto de religião. Alguém disse, um pregador disse, não gosto de crente, não gosto de igreja, não gosto de religião, não gosto de pastor. E ele até disse, Deus tem senso de humor porque eu sou crente, eu sou pastor de uma igreja, mas ele estava dizendo aí, colocando, talvez manifestando o que muitos fazem, tá? E creem. Pessoas adoram dizer assim, não, eu não gosto de crente, não gosto de igreja, não gosto de religião, não gosto de pastor. Isso me parece aquele camarada que fala mal da política e se candidata, dizendo que é um político novo. Mas não tem jeito, está na política. Então vamos lá, é perigosa essa afirmação. Pode alcançar aí, ter ressonância no coração daqueles que são contra a religião. Uma igreja afirmou que ela decidiu ser igreja para quem não gosta de igreja. Então você não gosta de igreja, mas vai para a igreja. Então aí, um vídeo que circula na internet de um americano, que faz muito sucesso, ele diz que o evangelho veio para superar a religião. São frases, alguns fazem de boa intenção, talvez não usando a palavra correta, querendo combater a religiosidade, se é isso eu estou com eles, mas muitas vezes essas frases fazem mal, porque encontra ressonância no coração daqueles que têm aversão à religião e cristianismo à religião, não encontram respaldo bíblico.
Alguns dizem ainda, cristianismo não é religião, cristianismo é vida, cristianismo é relacionamento. E aí eu quero dizer a você que nós temos que combater essa falsa dicotomia. Por exemplo, o cristianismo, a religião, ela contém o faça ou não faça. Não existem regras do que fazer e o que não fazer? Tem. Ela só não se reduz a isso. Quando eu leio a Bíblia, existe o faça e o não faça. Pode e não pode. É vontade de Deus, não é vontade de Deus. Mas a gente sabe que se religião se resumisse a isso, estaria incorreto. Mas faz parte. Cristianismo é vida? É. Cristianismo é relacionamento? É. Mas é mais do que isso. Religião inclui relacionamento, mas não se resume a relacionamento. Burke Person, um pastor na Flórida, diz o seguinte: o cristianismo é um relacionamento e uma religião. Essas coisas não são mutuamente exclusivas e fazemos bem em não colocarmos uma contra a outra. É verdade que Jesus se opôs à religiosidade do seu tempo. Por quê? Porque aquela religião do Antigo Testamento tinha sido reduzida a rituais, a regras, a tradições e a estrutura. Não é verdade? Quando ele encontrou, Jesus veio no meio religioso, Jesus era um religioso. Ele foi circuncidado, ele frequentava o templo, ele dava esmolas, ele participava das festas, ele participava da estrutura da religião, mas ele combatia aquela postura dos religiosos que transformaram a religião judaica em rituais, em regras, em tradições e apenas em estrutura. Eu próprio já preguei aqui uma série combatendo essa dinâmica chamada Mais Jesus e Menos Religião. Mas no sentido de menos religiosidade, menos apego a rituais. Porque é possível ser religioso em termos de rituais, mas não viver a essência do cristianismo. Agostinho, no século IV, resgatou o valor de religião, dizendo que deveria usar a palavra religio, e a palavra, porque é da etimologia de religare. Religião é religar-se com Deus. Então, o cristianismo não é religar o nosso relacionamento, restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então, religião é isso, diz Agostinho. Devemos valorizar a palavra religio, a palavra religare, no sentido de que há um resgate do vínculo entre Deus e o homem. O que é religião? Religião é um conjunto de princípios, de práticas, de doutrinas de determinada crença. Portanto, o cristianismo é uma religião. Porque um outro problema hoje também é o desprezo da doutrina. Como se eu pudesse acreditar em qualquer coisa. Não. A religião tem princípios, práticas, doutrinas, tem relacionamento, tem vida. E essa palavra é usada no Novo Testamento, assim como no Antigo, de maneira positiva. No sentido de que religioso é sinônimo de piedade e espiritualidade. Então, hoje, quando disser para você assim, seja religioso, eu estou dizendo para você, seja piedoso, seja espiritual. É isso que a Bíblia nos fala. Então, nós não temos que combater a religião, a não ser a combater a religiosidade. Cristianismo, então, é uma religião, mas a questão é se é uma religião falsa ou verdadeira. E Jesus vem dizer para nós, olha, devemos viver a religião de maneira adequada. Tiago, e nós vamos compartilhar hoje, ele fala da religiosidade em oposição à religião verdadeira. A falsa religião é religiosidade, a verdadeira religião é o cristianismo. E o objetivo de Tiago, nós temos visto aqui, é o tempo todo testar a nossa fé, mostrar a sua fé passa pelo teste da prática, a sua fé é evidenciada em cada circunstância da vida, provações, tentações, busca de sabedoria, controle da língua, a leitura das escrituras e tantas outras áreas da nossa vida que nós vamos ver aqui. E ele vai dizer assim, há um teste também, se a sua religião é verdadeira ou não, se a sua fé é verdadeira ou não, na maneira como você encara a religião. Eu quero ler para você agora Tiago capítulo 1, versos 26 e 27. Eu leio hoje na nova versão transformadora, 2 versículos, mas que vão nos falar sobre a verdadeira religião,
a qual nós não temos que temer, temos que buscar, e nesse sentido que vamos aprender hoje, podemos dizer assim: eu sou sim religioso, eu sou piedoso, eu sou espiritual. Olha o que diz o texto. Tiago diz, verso 26 e verso 27, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Se alguém me perguntasse assim: pastor, dá para você resumir o cristianismo para mim? Está aqui, queridos. Tiago capítulo 1, versos 26 e 27. É o resumo do cristianismo. É o resumo da religião cristã. O que é ser cristão? Tiago nos diz aqui, de maneira simples, mas de maneira muito profunda. 3 áreas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. E o meu objetivo é falar sobre a verdadeira religião. A palavra que Tiago usa aqui é a palavra que significa religião. Treskeia significa adoração, cumprimento das observâncias. Religioso aqui no sentido de adorador, cumpridor daquilo que Deus requer de nós. Por isso que ele fala de religião verdadeira. Então, se a gente está entendendo que ele está dizendo, se alguém afirma ser adorador, se alguém afirma ser cristão e fala, e não faz isso, não é um verdadeiro adorador, não é um crente de fato piedoso. Estão entendendo? É essa a questão hoje. O que é um verdadeiro adorador? Quem é um verdadeiro cristão? Qual a religião verdadeira? Então, religião, embora muito atacada, é uma palavra adequada para descrever a nossa fé cristã. Assim como democracia é uma palavra adequada. Não tenho culpa o que fizeram com a democracia. Mas a palavra democracia, queridos, a palavra democracia é a palavra correta. A palavra político, que foi lá na polis grega, é plenamente atual. A ideia da cidade, do bem-estar das pessoas. Então, mas são palavras que foram sendo prejudicadas, mas nós temos que resgatar e não ter medo de dizer somos religiosos, mas dentro da concepção bíblica, do adorador, do piedoso, daquele que cumpre as observâncias. Então, religião é uma palavra útil para descrever esse nosso relacionamento com Deus e a observância das suas regras para a nossa vida. Eu quero hoje compartilhar com você esses 2 versículos que são profundos, que resumem a religião verdadeira, pensando em 3 manifestações da religião verdadeira, que são profundíssimas para nós aqui. Primeiro, ele diz, o verdadeiro religioso é aquele que tem sabedoria no falar. Não é sem razão que Tiago várias vezes volta ao tema do uso da língua. Ele já tinha falado anteriormente. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Lembra a palavra seja pronto, a palavra taxis, rápido, mas deve ser lento, lerdo, para se irar e para falar. Ele é um tema recorrente, já usou nos versículos 19 em diante, vai voltar a falar, e hoje eu vou ser breve nesse ponto, porque no capítulo 3 há um capítulo quase todo sobre isso, mas ele está dizendo lá no capítulo 3 sobre o poder da língua. No capítulo 4 ele volta a falar sobre isso. O que Tiago está nos dizendo aqui, e ele também, pela 2ª vez, fala do auto-engano. Há o perigo do engano em ouvir a palavra e não ser praticante. Há o engano de dizer que você é religioso, que você é piedoso, que você é adorador, que você é um seguidor, mas se você não consegue controlar a língua. Queridos, esse assunto é tão sério que no capítulo 3 ele diz que se alguém é capaz de controlar a língua, domina toda a sua vida. Gente, para mim e para você, reconhecendo nós ou não, é o desafio número 1, de nós sabermos, mas não é apenas a questão de saber controlar a língua e não ser maledicente, mas também de saber falar na hora certa, falar com a pessoa certa, falar da maneira certa. O desafio de vocês usar as palavras construtivas e não destrutivas, palavra de edificação e não de destruição. Desafio para nós, queridos. Quem aqui nunca errou?
Gente, não passa um dia que a gente não erra com a nossa boca. Não é verdade? Entendeu? Não passa um dia. Entendeu? Os nossos pais usavam aquele ditado, né? Que em boca fechada não entra mosquito. A molecada não sabe o que é isso aí. Eu estava dizendo o seguinte, gente, se você ficar de boca fechada, vai evitar menos problemas. Essa é a verdade, todos nós enfrentamos no trabalho, né? Com a má comunicação, falar o que não deve, entendeu? Desafio. Mas a Bíblia nos diz que o religioso, o espiritual, é aquele que não apenas evita os erros do uso da língua, de ser destrutiva, mas que aprende a usar de maneira construtiva, porque as palavras são poderosas. Que poder tem um encorajamento, que poder tem um elogio, não é verdade, queridos? Entendeu? Se é verdade que há um poder de destruição, e tem mesmo, mas como tem poder um elogio? Às vezes você nota alguém que está enfrentando um problema e você traz um elogio àquela pessoa. É um elogio, aquilo, a pessoa ganha um dia, eleva a alma, traz vida. Então, o nosso desafio, ele diz, se você cuida ser religioso, mas você não está controlando a sua língua, eu diria, o controlar é saber usar de maneira adequada, seja evitar o mal, mas também desenvolver o lado bom. Que às vezes você até não destrói, mas você está construindo, está edificando. A Bíblia diz, né, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a expressão é podre, mas só as que forem boas para edificação. Vamos desenvolver, eu acho que a melhor maneira de combater o errado é aprendendo o certo. A melhor maneira, porque a boca você vai usar, não vai ficar fechada. Então, cria um novo hábito e comece, já que eu costumo falar, deixa eu começar a usar de maneira adequada. Cria um hábito. E o hábito demora para ser vivenciado. Alguns dizem aí que 28 dias no mínimo para você aprender, né? Isso você praticar todo dia. Mas é essa questão. Boca não maledicente, não palavras duras, não palavras destrutivas, falar sim, mas falar na hora certa, da maneira certa, a coisa certa, ser objetivo em abençoar vidas. Ele diz, se você não controla, sua religião não é autêntica, porque a sabedoria no falar é a primeira manifestação de uma religião verdadeira, da piedade. Então, um desafio para nós. Mas há uma segunda área que Tiago diz, a manifestação da religião verdadeira no serviço aos necessitados. E eu posso usar várias palavras aqui, vulneráveis, os mais carentes. Então, ele diz, então, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Ele usa órfãos e viúvas não como sendo os únicos grupos, eram os grupos mais vulneráveis no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Viúvas porque raramente casavam-se de novo, ficavam sem sustento, os órfãos porque tinham perdido aquele que sustentava a família, que era o pai. Então, esse era o quadro. Mas nós podemos falar de inúmeras pessoas hoje que também são vulneráveis. Ele está dizendo que a verdadeira religião, a verdadeira piedade, faz com que nós tenhamos um senso de missão, de propósito, e desejamos ser agentes de Deus nessa terra. Que os aflitos se tornam a nossa missão. Que você não consegue ver o necessitado sem fazer nada, sem dizer que não é com você. Então, há manifestações. E vou dizer, ninguém consegue ajudar todo mundo, mas todo mundo consegue ajudar alguém. Então, na verdade, as grandes transformações são feitas quando cada um resolve fazer diferença no seu quadrado. O que eu posso fazer? Então, órfãos e viúvas, mas hoje há inúmeras pessoas que são vulneráveis. E nós precisamos ajudar. A Bíblia diz, inclusive, começando com os domésticos da fé. Queridos, nós temos aqui o Fundo de Ação Social, que é o Fundo Barnabé. Para quem não sabe, explicando um pouquinho, são recursos extras que a igreja tem, além do seu orçamento, para poder dar um socorro
momentâneo para uma pessoa. E nós fazemos aqui convênios. Há pessoas que recebem apoio mensal há alguns anos. Outros precisam de um apoio durante 3 meses. Nós temos abençoado, como pensamos a semana, pessoas precisando de remédios. E nós podemos ajudar. Pessoas precisando de uma consulta de urgência. Nós podemos ajudar. Pessoas precisando de um recurso porque está começando numa nova área e não tem recursos, por exemplo, perdeu um emprego e agora está procurando um emprego, ou começou num novo emprego, precisa de algum auxílio para passagens e tudo mais. Nós ajudamos, nós podemos ajudar. Começa com os domésticos da fé, mas não apenas o fundo Barnabé. Nós sabemos que como igreja, pessoas se mobilizam para ajudar outros, porque o cristianismo é isso, o cristianismo não é só é via caixa da igreja, não, há pessoas ajudando, gente abençoando, queridos. Então, queridos, o que Tiago está nos dizendo que a verdadeira religião, ela serve aos necessitados, olha e quer ajudar. O verdadeiro cristianismo é uma volta para Deus e uma volta para o próximo. Nós nos preocupamos com os necessitados. Eu desafio você, que não importa o valor que você tenha no seu orçamento, um valor que todo mês você investe nas causas sociais. Você pode usar a Ação Barnabé, mas você pode ajudar uma instituição como a Visão Mundial e qualquer outra instituição que você ajude, mas não apenas isso. Nós, além dos recursos financeiros, irmãos que podem se envolver com ações sociais. Tivemos a Mão Amiga, recentemente, lá o projeto em Americana. Gente que foi pela primeira vez, voltou feliz da vida porque pôde servir durante um sábado. Há pessoas aqui atuando em várias ONGs na cidade, atuando em ministérios que são parceria conosco aqui, servindo a Deus. Que privilégio poder fazer isso. Pessoas que podem ir para uma viagem no Açu, servir ali. Tantas áreas em que nós podemos ajudar, sempre vamos alcançar. Queridos, quando eu perguntei para o Ebenezer Bittencourt, Ebenezer, podemos fazer um curso no Vale do Açu? Ele conversou com o pastor Manuel e resolveu fazer. Mas veja, já, queridos, tem que deslocar professores daqui para o Vale do Açu, pagar a viagem, pagar a hospedagem. E aí, como é que faz? Tem um orçamento que é grande. Mas vamos fazer patrocínio. Liguei para o pastor Manuel, quanto vocês estão cobrando aí na ponta? R$200, é o que eles podem pagar. R$200. Mas quando eu começo a ver que Deus tem levantado pessoas, já levantou pessoas nessa igreja, para ajudar essas pessoas lá na ponta, necessitados, gente que trabalha no campo. Eu ouvi testemunhos de gente, queridos, lá na região do Açu, e porque ele vai servir lá no Açu, os batistas, o Hagai, mas também vai ajudar, dar cursos em outros dias ali, paralelos também, alguns deles, para a Assembleia de Deus. Pessoas missionárias da Assembleia de Deus. Um exemplo, que saiu de Mossoró e foi lá para o meio do sertão, no meio do nada, porque você pega aquela estrada de terra e pensa que não vai encontrar mais nada, de repente encontra uma vilinha. Ele está servindo numa região com 12 casas. 12 casas. O templo não tinha telhado, não tinha porta nem janelas. E esse missionário começa a contar o testemunho ali de como ele está servindo naquela região. E ele está feliz, agradecendo a Deus, porque Deus o levou para o sertão. Ele está feliz naquele meio do nada, dizendo, olha, pastor, eu estava lá em Mossoró, mas Deus abriu uma porta para mim aqui nessa região. E eu estou aqui no meio desse povo. Olha, quando eu cheguei aqui não tinha telhado, mas o povo já ajudou aqui, nós já colocamos telhado. Então já temos um telhado aqui, entendeu? Então nós vamos fazendo trabalho aqui. E ele está feliz, servindo aquela comunidade, apoiado pela sua igreja, Assembleia de Deus. Então ele dá os recursos para ele estar ali. Ele está ali feliz porque está servindo na ponta, onde tem necessitados. E nós podemos servir, queridos, também, que bem podemos servir aqui, nós estamos desse lado da ponta, de vez em quando estamos do outro lado também, servindo ali, não importa, a gente vai variando, seja você lá no campo, seja você mandando recursos, e aquela pessoa agradecendo porque Deus abriu uma porta que a maioria fugiria dela. Ele está feliz
Feliz porque Deus abriu uma porta no meio do nada para ele poder servir aquela comunidade com o evangelho, com cestas básicas, dando um futuro, ele conseguindo escola para aqueles jovens que não teriam futuro, conseguindo possibilidades para um futuro melhor. Queridos, o verdadeiro religioso, piedoso, adorador, ele não apenas tem palavras, mas ele abençoa vidas financeiramente, com o seu tempo. Então, Tiago diz, olha, a pessoa verdadeiramente espiritual serve aos necessitados, em especial, um olhar atento aos mais vulneráveis, aqueles que têm menos condições. E nós temos cada vez mais no Brasil grupos vulneráveis. Essa semana, meu coração se entristeceu a ler algumas estatísticas que grandes capitais brasileiras estão passando por um processo de favelização, que é moradia precária. Capitais. Porque antigamente as capitais ainda tinham, mas eram ilhas de... Então, crescimento das moradias precárias em Belém, em Manaus, em cidades do Nordeste e Norte do Brasil. Então, crescendo, aumentando. Algumas delas chegam a 40%, 50% de situação precária. Nós podemos ajudar em tantas áreas de habitação, de apoio, de alimentação, de dar um futuro para as pessoas. Volto a dizer, nós não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Então, financeiramente, com a mão amiga, servindo ao Senhor. Então, a verdadeira religião se manifesta dessa maneira. Preocupação com qualquer um que seja mais vulnerável, com menos condições de alcançar um futuro melhor. E ele diz ainda que a manifestação da religião verdadeira é a santidade no viver, que ele fala assim, guardar-se da contaminação do mundo. Guardar-se da contaminação do mundo. A palavra mundo é usada na Bíblia, via de regra, de várias maneiras, mas uma delas, para se referir não aos habitantes do planeta Terra, mas aos sistemas de valores corruptos que se opõem a Deus. Ele está dizendo que a pessoa piedosa, ela consegue olhar para a cosmovisão, consegue olhar para o mundo e ver aquilo que é perverso, aquilo que é sujo, aquilo que é imoral, aquilo que é inconsequente, e ele se opõe a isso. Ele diz assim, não são os meus padrões, não são os meus padrões, entendeu? Enxerga que há uma incompatibilidade desses valores, né? Valores em relação ao ser humano, não apenas os valores morais, mas como um todo, a maneira como trata o próximo, a maneira como enxerga Deus, como enxerga a vida, como enxerga o dinheiro e tudo mais. E aí, o que é prazer? E aí vem incompatibilidade. E aí, nós como cristãos nos guardamos desses valores que se opõem a Deus. Não o mundo pessoas, as pessoas são amadas por Deus, Deus amou o mundo. Mas os valores não são para mim. E nós somos como luzeiros no mundo, queridos. Luzeiros no mundo. Queridos, tenho ouvido tanta história de crentes que decidiram fazer, por exemplo, dos seus negócios um luzeiro no mundo. Porque a gente tem essa oportunidade. Se você é dono de um negócio, o seu negócio pode ser um luzeiro para o mundo. A maneira que você trata um cliente, né? A visão que você tem dele, o produto que você oferece. Você pode ser, na sua profissão como profissional, você pode ser luz no mundo, luzeiro, sendo o melhor profissional. É a maneira de ser, mostrar os seus valores, porque os valores cristãos têm impacto da maneira de eu agir. Soube a história de uma pessoa que abriu uma grande clínica numa capital do Nordeste, e ela disse, olha, uma clínica médica, eu quero que seja a melhor clínica da cidade. E realmente, eu pude ver fotos dessa clínica. A clínica toda bonita, colocou ali alguns versículos bíblicos, está dizendo assim, as pessoas ficam aqui, então vão poder ouvir uma mensagem, né? Ler a mensagem. Mas ele diz que o melhor caminho é um preço justo, é um local adequado, cada profissional recebe com todo carinho aquelas pessoas. Ela diz, é a forma que eu tenho. Ele até falou assim, não está dando lucro ainda, porque eu comecei a investir bastante, mas eu estou vendo, eu quero ser bênção aqui. E as pessoas estão começando a valorizar, porque diz assim, esse é um ambiente em que eu sou tratado com amor. Os profissionais são excelentes. Então, ele disse, não, os meus valores são diferentes, não é só o valor financeiro, é muito mais do que isso. Queridos, ele diz, guardar-se incontaminado do mundo,
das atitudes, dos conceitos, sermos diferentes e fazermos diferença onde estamos. Tiago vai dizer no capítulo 4 que a amizade com o mundo, com os valores do mundo, é inimizade contra Deus. Aquela frase que usamos com frequência é verdadeira: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus orou por isso. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Guarda-os, não os tires do mundo, mas guarda-os dos valores do mundo. Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, nós somos cidadãos do céu. Esta é uma outra manifestação da religião verdadeira. Tiago disse: se algum de vocês afirma ser religioso, isso é, espiritual, piedoso, cumpridor dos princípios, das regras do cristianismo, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então tudo começa, queridos, com sabedoria no falar, passa pelo serviço aos mais necessitados e também é marcada pela santidade no viver. Nesse sentido, não temos que ter vergonha de dizer assim: eu sou religioso. Eu vou dizer a você aqui: eu amo igreja, eu amo religião, eu gosto demais de pastor, eu gosto de crente. Eu gosto, porque é de Deus. Nenhum deles é perfeito, mas eu amo crente, eu amo igreja, eu amo pastor, eu amo a religião. Esta religião nós temos que amar, porque só nos faz bem. Então a religião verdadeira não é má, não é maléfica. Religião verdadeira, a palavra sendo compreendida, une, diz Burke Parsons, une tudo aquilo em que cremos, à medida que vivemos na prática em todas as áreas da nossa vida. Guarda essa expressão. A palavra religião, compreendida corretamente, une tudo aquilo em que nós cremos, à medida que nós vivemos na prática em todas as áreas da nossa vida. Que nós então busquemos ser religiosos, no sentido de verdadeiros adoradores, piedosos e espirituais para a glória de Deus. Amém? Queria orar com você. Quero te convidar a ficar em pé mais uma vez. A equipe virá à frente. Nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos pedir a Deus para vivermos isso que Ele espera de nós, a verdadeira religião, a religião verdadeira na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos viver uma vida coerente. Tiago é o livro que diz que tem que haver uma coerência entre o que nós afirmamos crer e aquilo que nós de fato somos. É um grande desafio, porque é o teste da fé em todas as áreas da vida. Pai querido, nos faz cada vez mais espirituais, piedosos e verdadeiramente religiosos, adoradores do Senhor. Dá-nos sabedoria no falar, nos ensina a evitar o que é o mal do uso da boca e nos ajuda principalmente a avançar em aprender a usar palavras que edificam, conselhos, direção, sabedoria sendo transmitida, palavras que trazem vida. Ó Pai querido, nos ajuda, nos dá um coração sempre sensível aos mais necessitados, que nós possamos fazer tudo o que estiver à nossa mão, ao nosso alcance, para abençoar aqueles que tanto sofrem. Que nós como igreja possamos ser assim, nós como crentes individualmente possamos ser assim. E por fim, Pai querido, quero te pedir que o Senhor nos leve a viver uma vida santa, uma vida que não é alienada, não é alienante, não é uma vida que apenas critica o mundo, os valores, mas uma vida que apresenta uma alternativa, dizendo: olha, é isso que eu creio sobre família, sobre uso do dinheiro, sobre tratar o próximo, sobre política, qualquer área, que nós tenhamos uma cosmovisão, uma visão cristã e encarnemos isso na nossa vida, no dia a dia, na maneira de viver e agir. Pai querido, obrigado, porque
porque o Senhor nos ama e nos chama para ter um relacionamento com o Senhor e demonstrarmos isto, o impacto desse relacionamento em nosso dia a dia. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.